Galera, poxa, às vezes as crianças brincam assim, e você já foi criança, não é isso? Alguns há mais tempo, como eu, outros há menos tempo. Alguns aqui são tão novinhos, né? Que alguém poderia considerar até criança. Mas não vou chamar vocês de criança porque é ofensa, não é isso? Pô, tá me chamando de criança. Para vocês terem noção, meus filhos são crianças. Se eu falo para minha filha que ela ainda é um bebezinho e tal, ela fica extremamente ofendida. Não sou mais bebê e tal, e fica chateada. Mesma forma, né, quando a gente se torna adolescente. Pô, alguém vai lá e chama a gente de criança, a gente fica assim, né? Pô, que coisa horrível. Mas vocês se lembram das brincadeiras de criança, e Jesus, no texto que a gente vai ler, vai falar sobre algumas brincadeiras de crianças numa praça. Eu sei que meus filhos brincam e brigam o tempo inteiro. Não sei se isso é normal entre irmãos. Acredito que sim. Mas uma coisa eu sei também, tem hora que não tem mais nenhuma brincadeira que agrade a eles. Eles chegam no nível assim de estresse e de irritação e de chatice mesmo, assim, traduzindo bem. Tem uma hora que eles estão tão chatos que não adianta a brincadeira que você faça, que não vai dar certo. Então você pode, fazer uma parada muito legal e ninguém vai achar graça. E você pode achar que eles vão se comover com alguma coisa. Não vão também. E eles chegam num nível de insensibilidade extrema. Cara, Jesus aqui no Evangelho vai apontar para a gente, para uma situação que acontece no mundo espiritual, que é muito parecida com isso. Às vezes a gente está diante das coisas de Deus como uma criança mimada, irritada diante de coisas que não tocam o nosso coração, e o nosso coração está totalmente insensível, e mesmo diante da presença do Deus Todo-Poderoso e Santo, como a gente ouviu aqui na oração da Mafê, nosso coração parece que está diante de nada, e a gente prefere, mexer no celular, a gente prefere qualquer outra maluquice que esteja dentro da nossa cabeça, do que ouvir a voz de Deus, do que ouvir a palavra de Deus, do que cantar louvores de todo o coração, do que estar na presença de Jesus. A cena que está rolando aqui no Evangelho é a seguinte: a gente está mais ou menos na metade do Evangelho de Mateus. Os discípulos de João Batista vêm, perguntam uma parada para Jesus. Jesus responde essa parada fazendo vários milagres. Mas aí depois, enquanto Jesus está falando de João Batista, e Jesus vai falar que João Batista foi o cara mais próximo de Deus de todos, assim, antes de Jesus, o maior profeta de todos foi João Batista, beleza? Então, João Batista foi um cara muito maneiro, só que a galera daquela geração não se convenceu com aquilo que João Batista fez e falou. Por outro lado, vem Jesus pregando o Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus certamente é o maior de todos. Jesus é o Deus homem, homem Deus. Jesus é o Messias prometido. Todas as profecias do Antigo Testamento falam sobre Ele, apontam para a vinda dEle. Jesus está diante daquela galera e eles não se convencem de nada e estão totalmente insensíveis. O que você precisa entender é que Jesus está aqui hoje, e nada é mais importante do que a presença dele hoje. Nenhuma brincadeira, nenhuma palhaçada, nada é mais importante do que isso. Depois que Jesus fala de João Batista, ele diz assim, verso 16, Mateus 11:16, diz assim, isso é Jesus falando: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Elas estão gritando, beleza? Estou tentando ler como tem que ser o texto. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram.
Algumas traduções vão dizer, mas vocês não choraram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus está falando de si mesmo, ele se chama de Filho do Homem. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém e amém. Jesus conta uma historinha para esses caras. Ele diz assim, vocês estiveram na presença de Deus, pelo Espírito de Deus que estava em João Batista. João Batista era o cara do lamento. João Batista é o cara do choro. Na verdade, o canto de Jesus na historinha está invertido. As crianças estão brincando na praça e tem uma galerinha tocando flauta, só que ninguém está dançando, se alegrando. Dança é significado de alegria. Seja livre, mexa-se, dance nesse amor. Não é assim que a gente toca aqui? Olha só. Seja livre, mexa-se, dance. Essa dança é o quê? É alegria. Pô, se alegra aí, meu irmão. Tu está na presença de Deus, se alegra. Por outro lado, a galera não quer se alegrar. E aí, a proposta de uma brincadeira mais dramática, então, pô, se vocês não estão a fim de dançar, se vocês não estão a fim de festejar, se vocês não estão a fim de se alegrar, pô, vamos brincar de uma parada diferente. Então a brincadeira é de um canto de lamento. Esses cantos tocavam muitas vezes nos sepultamentos. Essa galera sabe, porque nesse tempo aqui tinha um pessoal que era profissional de fazer isso. Se chamava carpideira. Tu já ouviu falar nessa parada? Carpideira. Nunca ouviu falar? Era gente que era pranteador profissional. A nossa cultura já teve isso há um tempo atrás. É que vocês são novinhos, mas os meus avós viram pessoas que choravam profissionalmente. Você viu também, só que você não está ligando a pessoa a isso necessariamente. Só que a galera fazia isso em sepultamentos. Você já viu gente sendo paga para chorar, não já? Sim ou não? Com certeza, no cinema, nas séries, não é isso? É gente paga para chorar, meu amigo. É ator que está ali, e o que está acontecendo ali não está acontecendo na realidade. E a gente está vendo dorama e a gente está chorando. Não é? Por quê? Porque aquilo sensibiliza, emociona o nosso coração. Você percebe que o que está sendo aqui é uma cena cantada. Então, pô, quem nunca ouviu aqui uma música triste e ficou triste? Se você ouvir aquela cantora, vocês não ouvem isso, beleza? Aquela cantora Taylor Swift. Pô, tem umas músicas, cara, que isso? Você fica mal, você vai ouvir aquele troço ali, você fica assim, gente, estou passando mal agora. Eu estava bem até agora. Botei para tocar essa música aqui, saiu um embrulho no estômago, você ficou mal. Por outro lado, quando você ouve uma música alegre também, você pode se alegrar. O filme faz isso com você, a série faz isso com você, a novelinha coreana lá, chamada Dorama, faz isso com você também. Tem hora que você fica triste e tem hora que você fica feliz. O que Jesus está tentando falar para essa galera então? Então, estou tentando traduzir a cena para você. Nessa cena, nesse contexto, tinha uma galera que sabia fazer isso de propósito. Tinha gente que sabia manipular essa parada como um ator, que derrama uma lágrima ali naquela cena, e faz às vezes a gente chorar por conta de uma cena. O ator, ele finge que está sentindo aquela parada. Só que tem uma galera diante de Jesus, que nem de brincadeira se emociona, que não consegue nem fingir como um ator, porque o coração está tão mal, está tão petrificado, está tão distante de Deus, que diante da presença de Deus, não sente nada. A crítica de Jesus a essa galera é a seguinte: olha,
vocês são insensíveis, vocês estão anestesiados diante da presença de Deus. Pô, tu já levou uma anestesia na vida? Provavelmente sim, no mínimo no dentista. Pô, alguém já foi ao dentista aqui? Gente, minha esposa é dentista, gente. Anestesia, você fica dormente, insensível. Jesus está falando disso, mas está falando disso não na boca, no coração. Coração dessa gente está anestesiado. Só que, galera, Jesus quis que isso fosse registrado no Evangelho, para que eu e você lêssemos esse texto nessa noite. Qual o problema? Não é só aquela galera há 2000 anos diante de Jesus que pode estar com o coração anestesiado, insensível diante da presença de Deus. Mateus sabia muito bem, Lucas também, porque isso aqui está registrado em Lucas também. Esses caras que pregaram o Evangelho para a igreja do primeiro século, que estava vivendo avivamento atrás de avivamento, sabiam que em algum momento da história e da nossa caminhada diante de Jesus, a gente podia estar na presença de Jesus, sem perceber a presença dEle. E isso, queridos, é um risco. Saca só, olha só, vocês estão prestando atenção? Vocês estão prestando atenção? Olha só, Jesus está dizendo para você que está aqui hoje, Jesus está dizendo para mim que sou um pastor, Jesus está dizendo para você que é possível você estar na presença dEle, com o coração totalmente distante dEle, sem enxergar a beleza da presença dEle, por mais que Ele faça sinais. O texto que precede essa sequência é o texto em que Jesus faz uma porção de milagre na cara de todo mundo. E a galera está anestesiada, está insensível. Na sequência, Jesus vai falar assim: olha, Sodoma e Gomorra, que são cidades acusadas de praticarem todo tipo de perversidade no Antigo Testamento. E se você está acompanhando a leitura bíblica aí, você já leu sobre Sodoma e Gomorra em Gênesis. Jesus diz o seguinte: olha, Sodoma e Gomorra têm menos pecado do que vocês, que estão na presença de Deus, sem reparar a presença de Deus. Qual é a lição que esse texto traz para a gente? A insensibilidade em relação às coisas de Deus. Primeira lição: a insensibilidade em relação às coisas de Deus é sinal terrível de condenação. Então, galera, a parada é seríssima. Se você está no culto e se você não percebe a presença de Deus, isso é sinal de que você está sendo condenado. Galera, na hora do culto não é momento de rir, na hora do culto não é momento de ficar tirando selfie, na hora do culto não é momento de palhaçada, não é. A hora do culto é momento da gente chorar diante de Deus. Um lamento está sendo cantado, galera. Que lamento é esse? Das almas que estão indo para o inferno. É o que Jesus está contando para essa galera aqui. Tem gente que está sendo condenada, tem gente que está indo para o inferno, só que vocês não estão ligando para isso. Por outro lado, vocês tinham que estar aqui, contemplando a beleza de Jesus Cristo, com o coração totalmente voltado para Ele, e atento a Ele, de modo que você se alegrasse pela salvação de Jesus na sua vida. Queridos, quantos gostariam de estar no lugar de vocês? Semana após semana, ouvindo a palavra de Deus, semana após semana, sendo ensinados dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Se você tem menos de 15 anos, eu te invejo.
Eu só consegui ouvir o Evangelho com 15 anos. Até os 15 anos, eu não fazia ideia de que Jesus tinha morrido por mim, e que minha vida podia ter algum sentido, e de que eu não precisava esperar o pior sempre, e que Deus não me odiava, pelo contrário, Ele me amava e me chamava para perto. Até 15 anos eu só sabia do meu próprio pecado, e não sabia o que fazer com o pecado. Se você tem condições de viver numa família que te ama e te traz para esse lugar aqui, cara, deixa de ser burro. Jesus está te chamando para perto. Jesus está querendo que você se envolva com Ele. Jesus quer salvar o seu coração. Como que você se comporta diante disso? Como que você se coloca diante dEle? Perceba, o pecado de estar aqui hoje, na presença de Jesus, de modo profano, de modo zoado, beleza? O pecado de estar aqui nesse culto, sem estar de todo o coração, é pior do que a galera que está lá fora, vivendo a vida chafurdada no pecado. É isso que Jesus está falando para esse pessoal. A sequência do texto, queridos, está dizendo assim, ó: ai das cidades que não se arrependem. Jesus está dizendo: olha, Sodoma e Gomorra vai julgar vocês. O povo que está lá fora, queridos, o alerta é terrível para a gente. O povo que está lá fora, seu amigo e sua amiga que nunca ouviram falar de Jesus, seu amigo e sua amiga que se dizem LGBTQIAPN+, seu amigo e sua amiga que falam palavrão, mentira, adulteram, zoam tudo, seu amigo e sua amiga que estão pouco se lixando para Jesus, porque nunca ouviram falar dele. Jesus está dizendo que eles vão julgar vocês. No fim de todas as coisas, no juízo final, vai julgar vocês que estão aqui achando que, pô, cara, é mais uma sexta, é mais uma besteira em que eu vou viver, vou zoar, vou rir na presença de Jesus. E paciência. Jesus está dizendo que esse pecado é pior. Cara, essa galera vivia dentro da religião. Era gente que tinha uma vida consideravelmente boa. Tinha uma galera aqui que não mentia, que jejuava, que orava, jejuava 2 vezes por semana. Quem de nós jejua 2 vezes por semana? Quem de nós tira 2 dias da semana para ficar em jejum? Era gente que jejuava 2 vezes por semana, era gente que dava dízimo, tirava 10% de tudo que tem, 10% do dinheiro da guitarra, 10% do dinheiro do lanche, beleza? 10% do que tinha no bolso, e ofertava para Deus. Era gente que dava esmola, era gente que fazia o bem, era gente que ia todo sábado, porque o culto deles era sábado, todo sábado para o culto. Era filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, era assim. Gente que com 12 anos foi apresentada no templo e disse que ia se comprometer com Deus, ia servir a Deus. Era gente que tinha marca no corpo, porque ao 8º dia, quando nasceu, foi cortado porque fazia parte do povo de Deus. Essa gente, galera, filho de crente, Jesus está falando que tem que se arrepender. Qual é a mensagem de João Batista? A mensagem de arrependimento. Qual é a mensagem de Jesus? A mesma coisa. São os filhos dos crentes que estão indo para o inferno. É isso que Jesus está falando. E no último dia vai ser julgado por gente que você achava que era muito pior do que você, porque estava do lado de fora e você está aqui do lado de dentro. Mas se seu coração estiver aqui insensível, se seu coração estiver aqui inerte, se seu coração estiver aqui zoando, zombando da presença de Deus, você vai para o inferno. É isso que Jesus está falando. E para que Jesus está falando isso para você? Certamente é para você mudar de atitude, para você se arrepender. Certamente é para você chegar perto dele de verdade.
Quantos de nós estão perdidos aqui dentro? O que é mais difícil, galera? Tá perdido lá fora ou aqui dentro? Lá fora a galera sabe que está perdida. Quem está aqui dentro acha que foi encontrado. Mas muitas vezes não foi. Cara, se não houver arrependimento, não tem salvação. É a segunda lição desse texto. Sem o arrependimento, não há festa de salvação. Então você percebe que a música cantada pelas crianças é sempre em pares opostos. A flauta é tocada para que a galera se alegre. O lamento é cantado para que as pessoas chorem. Tem que ter os dois. Os dois. E mais, pior de tudo, é possível você estar aqui semana após semana, totalmente anestesiado ou caminhando para esse tipo de insensibilidade. Queridos, eu fui alcançado por Jesus com 15 anos, eu amei a história da salvação, amei a Jesus Cristo, entreguei a minha vida, mas anos depois eu comecei a caminhar no pecado de novo. Por quê? Porque teve um dia que eu vim para o culto e achei que era mais um na minha vida, e era mais uma sexta-feira, e era mais uma coisa, e era mais um louvor que eu já sabia repetido de cor, e era mais uma oração que eu fazia sem ser de coração, e era mais uma palavra que eu repetia, sem aquilo fazer nenhum efeito na minha própria vida. E aí você começa a ter contato com o pecado, e o pecado vai entrando no seu coração, e vai dominando a sua história, de modo que de um segundo para o outro, você está totalmente distante, ainda que você esteja aqui dentro. Sem arrependimento, queridos, não há salvação. O arrependimento tem que ser todo dia. Essa aqui é a parada. Jesus está chamando essa galera a se arrepender. Jesus está dando uma chance para esse povo se arrepender. Se Jesus quisesse que eles fossem somente condenados, Jesus não falava nada, eles já estavam dentro do inferno. Da mesma forma eu estou aqui, meus irmãos. Olha só, eu não estou falando isso para deixar você chateado. Eu não estou falando isso para você se ferrar na sua vida, para você se dar mal. Eu não estou falando isso porque eu sou mais santo, mais bonito, nada disso. Claro que não. Eu estou falando isso porque o mesmo Deus que trouxe arrependimento para mim, pode trazer para você. É o que eu peço, é o que eu oro todo dia. Eu oro para que você se arrependa, para que você aproveite a oportunidade que você tem de estar na presença de Jesus, para que seu coração não seja contaminado pela insensibilidade, porque daqui a 2 passos você vai estar vivendo o inferno na sua vida. Até agora você está sob a proteção dos seus pais, isso é bom, e por causa dos seus pais, o inferno não está dentro da sua vida ainda, mas daqui a pouco você vai dar seu passinho sozinho, e aí para onde é que você vai? Você vai viver nos caminhos do Senhor, ou vai viver o inferno que tem lá fora? O Senhor Jesus tem chamado você a se arrepender. Como que a gente vive essa parada no nosso cotidiano? Olha só, avalie, primeira aplicação, avalie se o seu coração não se comove diante das coisas de Deus. Isso é uma avaliação que você pode fazer. Você pode fazer. Cara, você está diante de Jesus Cristo, seu coração se comove com isso? Você está sensível à presença de Jesus? Você tem buscado ler a sua Bíblia diante do altar de Jesus Cristo? Você tem buscado orar? Como que é a sua vida fora aqui do UP? É uma vida de quem crê em Jesus de verdade ou é uma vida de falsidade? Como que você se comporta no culto? De brincadeirinha, piscando, dando cutucão no outro, trocando mensagem, fazendo palhaçada pelo celular, ou com todo temor diante daquele que é todo poderoso, que pode, de um segundo para o outro desligar o nosso disjuntor, meu amigo. E a gente vai ter que prestar conta diante dele.
Não seja cego, não seja tolo, não estraga a sua vida por conta da sua marrentice e da sua bobagem, por conta da sua vaidade de achar que você é alguma coisa. Eu espero que o quanto antes você entenda como eu, que eu não sou nada diante de Deus. Eu preciso dele desesperadamente. A hora que ele quiser me chamar de volta, minha vida vai acabar. Eu dependo dele para tudo. Mas mais do que isso, eu espero que você consiga perceber que há beleza maior nele do que em qualquer outra coisa. Então é muito mais belo eu estar aqui no culto, com o coração totalmente entregue e temente a Ele, e totalmente sensível, e totalmente querendo a sua vontade e a sua presença, do que estar aqui para qualquer outra coisa. Se você vem aqui pelos seus amigos, você vem pelo motivo errado. Se você vem aqui para namorar, você veio pelo motivo errado. Se você vem aqui por qualquer coisa que não seja a presença bela de Jesus e majestosa dele, daquele que é mais belo do que tudo, você está perdendo tempo, jogando o seu tempo no lixo. Creia em Jesus, queira Jesus, fale isso para Ele, seja sincero consigo mesmo. Galera, eu não conheço o coração de ninguém, nem vocês conhecem o meu. A gente precisa estar aqui no culto pedindo a Jesus: Senhor, molda o meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Não passo de um pecador. Senhor, eu não consigo levantar o meu olhar para você. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. 2 homens vão para o culto. Um diz: pô, Deus, eu sou bom, melhor do que aquele cara ali. E o outro diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem volta para casa justificado, que pede misericórdia. Galera, existem questões que são espirituais, mas que podem ser mudadas na nossa vida. Pode ter certeza, se você na presença de Deus sente sono, isso é espiritual, tenha certeza disso. Não está no horário de você sentir sono, beleza? Tá, 10:50 da noite. Meio-dia você pega a sua Bíblia e começa a sentir sono. Pode ter certeza, essa parada é espiritual. Quando você lê a Bíblia e não presta atenção em nada e se distrai com tudo, quando tudo é mais interessante do que a palavra de Deus, a presença de Deus, a oração, cara, isso é espiritual. Quando você prefere ficar na sua casa fazendo qualquer coisa do que estar na presença de Jesus Cristo, isso é espiritual, isso é grave. Tudo aqui, queridos, é passageiro. Poxa, a nossa fama, os nossos amigos, a nossa beleza, tudo vai passar rápido. Existe uma vida eterna sendo proclamada para você. A flauta está tocando, o lamento está sendo cantado, e você está inerte como uma criança mimada. Segunda aplicação: tema a Deus e clame por seu perdão. Quantas vezes eu fiz isso, meus irmãos? Você acha que meu coração está sempre aquecido? Você acha que meu coração está sempre querendo a presença de Jesus? Você acha que eu estou sempre bem disposto diante do Senhor? Você acha que eu estou sempre concentradão? Que eu estou sempre querendo Jesus de todo o coração? Não! Então o que eu tenho que fazer? Quando não, eu tenho que orar e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa porque eu estou totalmente desatento. Me perdoa porque eu brinquei no culto diversas vezes. Me perdoa, Senhor. Não deixa eu ir para o inferno. Não deixa Sodoma e Gomorra me julgarem. Não deixa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Eu sou pequeno, sou falho, tem misericórdia de mim, Senhor. O que te impede de clamar por misericórdia? O que te impede de pedir a Deus para você perceber a presença dEle aqui? O que te impede de falar isso? Senhor, eu quero sentir a Tua presença nesse lugar. Eu quero perceber a Tua presença na Tua palavra. Eu quero amar a Tua palavra maior do que qualquer outro tipo de conhecimento.
Eu quero me dedicar às coisas do Teu reino. Eu quero viver para a eternidade, porque no final das contas, tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que impede a gente de viver isso, galera? Queridos, só Jesus pode transformar o coração de vocês como transformou o meu. Quantas vezes eu estive num culto sem perceber a presença de Jesus? Quantas vezes eu estive num culto prestando atenção em qualquer outra coisa que não fosse a palavra de Deus sendo pregada, que não fosse os louvores sendo cantados? Quantas vezes o meu coração esteve insensível? Mas agora, meus irmãos, o meu coração está sedento por Jesus. Meu coração arde por Ele. Eu tenho 42 anos. Eu vivo 25 anos desde o momento em que Jesus me encontrou. 27. É mais. É possível você amar Jesus depois de 27 anos. Como que não é possível você amar Jesus na sua idade? É possível você estar com o coração ardendo pela palavra de Deus. Queridos, diante de nós está a nossa eternidade. Essa palavra é para você. Não pense que essa palavra não é para você. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim, queridos. Esse texto falou comigo, porque não é porque eu pensei em você, é porque eu pensei em mim. Como que meu coração é falho e frágil e pecador, e a qualquer momento eu posso me perder no meio da religião, no meio das coisas que eu faço, no tapinha nas costas, todo mundo falando que eu preguei, que foi bênção. Como que eu posso me perder no meio disso tudo? Então eu tenho que dizer: Jesus, me dá um coração novo. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. O mal que eu não quero, eu faço toda hora. E o bem eu não consigo fazer. Jesus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes, Jesus, eu vou estar na sua presença sem perceber a tua face bendita diante de mim, Jesus? Não deixa, Jesus, que aqueles que estão lá fora me julguem no dia do juízo. Permita que eu esteja entre os seus. Poxa, que Jesus traga arrependimento para você, arrependimento verdadeiro, a ponto de você chorar por aquilo que você faz e você fez. Quantas vezes eu chorei pelo meu próprio pecado, irmãos? Isso é constante. Constantemente eu me olho no espelho e vejo o mal que eu faço. Que seja assim na sua vida também, que seja assim hoje, que você esteja nesse culto de modo em que você esteja nesse culto e não lá fora. Amém. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Você é o nosso Deus. Você merece toda a honra e toda a glória, a tua presença, Senhor. Você é Deus bom, santo, Senhor. Você conhece o meu coração pecador. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos, Senhor. Não deixa essa galera entrar aqui e sair daqui como se nada tivesse acontecido, Senhor. Não deixa essa galera entrar e sair sem perceber a tua presença, Senhor. Não deixa esses irmãos entrarem e saírem daqui, Senhor, como insensíveis, Senhor, como crianças mimadas, Senhor. Não deixa isso acontecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, você trouxe o meu coração para perto. Traz o desses irmãos também, Senhor. Certamente o meu coração é pior do que o deles, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda o nosso coração a estar aquecido diante da leitura da Tua Palavra, diante da pregação da Tua Palavra, diante das orações, Senhor. Ajuda o nosso coração a estar aquecido no momento do louvor, Senhor. Ajuda a gente vir para cá ansiosos pela Tua presença, Senhor, clamando pela Tua presença, Senhor. Não deixa a gente se perder na nossa ignorância, tolice, vaidade, Senhor. Não deixa não, Senhor. Ajuda a gente a aproveitar o tempo que a gente tem diante de Você, Senhor, porque certamente isso que vai ser eterno, Senhor. Ajuda a gente a se arrepender genuinamente, Senhor, a chorar na Tua presença, Senhor.
Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.